Você vai usar esse microfone porque é para quem está lá fora. E esse daqui é para aqui, tá certo? Boa noite a todos. Vamos para mais uma tarefa na Casa de Caridade Coração de Maria. Aqueles que quiserem fechar os olhos, fechem. Vamos nos aquietar, nossa mente, expandir a nossa consciência para percebermos as palavras da noite de hoje. Palavras que serão ditas por Wellington Balbo, nosso querido que está aqui presente, a parábola relembrada, isso está no livro Jesus no Lar, no item 29. Jesus querido, te agradecemos imensamente, Senhor, por permitires que aqui estejamos na noite de hoje, para unidos e reunidos possamos ouvir, aprender, discernir sobre o que vamos ouvir, para incorporar mais uma lição do teu Evangelho na casa de Pedro, e assim podermos ir paulatinamente mudando o nosso conceito de vida, de morte, o nosso conceito de moralidade, de ética, o nosso conceito quanto a trabalho e tantas outras virtudes necessárias ao desenvolvimento intelecto-moral do homem na Terra. Que possamos realmente estarmos de corpo e alma presentes na palestra, para que saibamos retirar dela o melhor. Obrigado pela família que participamos, obrigado pelos amigos, obrigado por tudo que temos. Mas, Senhor Jesus, muito, muito obrigado pelo que já somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja e assim será. Que a paz do Mestre esteja no coração de todos. Então, com a palavra, o Wellington Balbo. Obrigado, Beto. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui novamente. Eu que venho com relativa frequência aqui no Coração de Maria. É sempre uma imensa satisfação poder estudar um pouco mais sobre o Espiritismo. Quando nós estudamos, nós sempre aprendemos. A gente vai preparar um tema, vai montar um tema, nós somos sempre os primeiros beneficiados. Ainda mais de um livro como esse. Nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio, Jesus no Lar. Primeira vez que eu compareci a um centro espírita, olha que curioso isso. O orador, ele estava trabalhando exatamente esse livro, já tem mais de 30 anos, Jesus no Lar. E, na sequência, ele falou exatamente sobre o homem de bem, que é um tema que faz conexão direta com o que nós vamos falar aqui hoje. A parábola relembrada. Depois da parábola do bom samaritano, à noite em casa de Simão, então percebam como Jesus, ele comparecia à casa das pessoas. Jesus, ele se fazia ali a grande referência nossa, o espírito mais avançado que já passou por aqui. Jesus estava na casa das pessoas. Jesus celebrava, confraternizava, mantinha contato com todos. Era, como se diz, gente como a gente. Embora a grande elevação espiritual de Jesus, mas para ele não tinha isso.
Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento e Jesus, com a espontaneidade habitual, falou. Percebam como a espontaneidade é uma característica dos espíritos que já avançaram. Eles são espontâneos, eles não têm máscaras, eles não têm nada a esconder. Eles são espontâneos. Lembra quando Jesus fala que nós não veremos o reino de Deus se nós não agirmos, pensarmos, formos? É claro que eu estou contextualizando como uma criança. E qual é a grande característica da criança? A criança, ela é espontânea. Então é como era Jesus, espontâneo. Jesus não precisava encobrir, Jesus não precisava utilizar máscaras, não precisava fazer uso da conveniência social. Ele era espontâneo e assim ele falou. Contou a história: um homem enfermo jazia no chão, em egares de sofrimento. Quantas vezes os enfermos estão ao chão e nós passamos por eles? Gente, escuta enfermo e acha que é alguém doente no hospital. A gente logo se pensa nisso. Quando na realidade alguém pode estar aqui trabalhando conosco do nosso lado e estar enfermo. E não deitado ao chão, literalmente, mas desanimado, triste, acabrunhado. Quantas vezes essas pessoas cruzam o nosso caminho e nós não percebemos? É claro que não perceberemos todas as vezes, nós temos as nossas próprias questões e a nossa vida para cuidar. Entretanto, fica esse ponto para a gente refletir. As pessoas que estão passando por nós estamos dando um pouquinho mais de atenção e olhando para elas? Às vezes, o próprio trabalhador do centro espírita, ele está precisando de uma palavra, de uma atenção. E nós? Como é que a gente está? Às portas da grande cidade, assistido por pequena massa popular, menos esclarecida e indiferente. Olha como a indiferença, ela é um dos grandes problemas da humanidade. Falamos muito do amor, depois colocamos o seu antagonista, o ódio. Porém, pouco se fala do quanto causa de prejuízo e de problema a indiferença. Vocês já chegaram em algum lugar e foram conversar com alguém e aquela pessoa foi completamente indiferente? Não ouviu absolutamente nada e você ficou ali se sentindo invisível? Quantas vezes isso não acontece? A indiferença é um problema muito sério. Quantos casais se separam porque ficaram indiferentes uns aos outros? Indiferença. Já não importa mais se o seu dia foi bom, já não importa mais se você está bem ou não. Indiferença. Tanto faz como tanto fez. Quando chega nesse ponto, é extremamente complicado. Porque muitas vezes, quando nós esbravejamos, pode ser, de certa maneira, um grito de socorro, um grito de alerta. Mas quando nós estamos indiferentes, é porque nós lavamos as mãos. Indiferente à vida, indiferente ao trabalho, indiferente ao relacionamento, indiferente a nós mesmos. Do que você gosta? Tanto faz. Passou por ali um moço romano de coração generoso. Em seu carro. Olha que colocação. Passou um moço, aí ele dá o adjetivo. Generoso, era uma boa pessoa. De bom coração. Em seu carro. Só que ele estava apressado. Quantas vezes a gente não está apressado? Ele era bom. Ou seja, não é porque o indivíduo está apressado que ele traz um coração
amargo. Não, ele é bom. Mas ele estava apressado. E aí o que ele fez? Atirou 2 moedas de prata. Ele é bom. Tirou 2 moedas, ele estava apressado. Muitas vezes as pessoas querem apenas serem escutadas. Esse é o grande ponto. As pessoas querem ser escutadas. E muitas vezes a gente não escuta. Não estou falando ouvidas, é escutadas. Que a escuta precisa de ter atenção. A gente está... Olha, Kardec ele faz constantemente a seguinte colocação sobre a comunhão de pensamentos. A gente tem que estar aqui e tem que estar com o pensamento comum. Todo mundo vibrando no mesmo sentido. Comunhão de pensamentos. Precisamos estar conectados. Não adianta estar aqui no centro, apressado, pensando no feijão, pensando no arroz. Claro que nós temos a nossa vida, o nosso compromisso, mas enquanto nós ali estivermos, que seja 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, que a gente esteja ali. Que estejamos ali. Se alguém vier falar conosco, esse é um desafio para todos nós, que nós estejamos ali de corpo e alma, que naquele momento eu seja daquela pessoa e aquela pessoa seja minha. Ah, mas eu encontro ele só 5 minutos durante o ano. Não tem problema. Que nesses 5 minutos o mundo pare e a gente consiga se conectar. E ele faz o comentário. Generoso, apressado, atira 2 moedas. Um rapazeiro de maus costumes subtraiu as ocultas. Ou seja, ele nem pegou. Que ele atirou lá de qualquer jeito. Tinha um coração bom, atirou, deu de qualquer jeito. Eu me lembro há muito tempo, no Centro Espírita, eu moro aqui em Salvador já há 14 anos, mas eu sou do interior de São Paulo, de Bauru. Eu me lembro que na época, no centro em que eu trabalhava, era muito frequente, nós recebemos no final do ano, como em todo centro, como em todo lugar, doações, roupas, apetrechos, dos jeitos. E eu me lembro que chegou um sujeito uma vez trazendo um baleiro, sabe aqueles, lembra daqueles baleiros antigos? Uhum. Eu que já tenho 51 anos, me lembro bem, você colocava, e ele chega com um baleiro quebrado. Mas, meu senhor, o que a gente vai fazer com um baleiro quebrado? Ele falou, eu não sei, mas eu vim trazer, eu estou doando. Não pode ser qualquer coisa. Está se vendo livre. Está se vendo livre daquilo. Está doando. Chega remédio vencido. Será que é um impulso homicida? Remédio vencido? Aqui chega muito. Muito. Aqui. Então, colchão todo espatifado, tem algum faquir, não é possível. Então chegavam coisas assim das mais estapafúrdias. Camisas todas, não, mas eu estou doando. Mas você está doando? Você está jogando fora aquilo ali, colocando uma camisa furada. Suja, às vezes. Bora, por favor. Falei, mas meu senhor, o que a gente vai... Não sei o que vocês vão fazer, eu não sei. Eu sei o que eu vou fazer, deixar aqui para vocês darem um jeito. Então, e ele ali achando que está fazendo realmente uma boa ação, mas não é dar qualquer coisa. Não é dar, vou dar qualquer coisa, vou dar um pedaço do meu tempo mal dado. Vou escutar ele mais ou menos. Não. É como Kardec diz, é comunhão de pensamentos, de corpo e alma. Ah, mas eu vou ficar só 5 minutos. Pô, mas que aqueles 5 minutos você esteja lá. Esteja de coração. Coração. E ele continua aqui. Logo após transitou pelo mesmo local, um venerando escriba da lei, que alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Eu não posso, não dá, mas eu vou mandar alguém. Será que vai mandar alguém mesmo? Isso aqui exemplifica como muitas vezes nós delegamos um ato que deveria ser nosso.
Certa vez fizeram uma pergunta assim para Chico Xavier: Chico, como é que a gente sabe se o problema é nosso? Aí o Chico respondeu: se ele chegou até você é porque ele é seu, o problema é seu. Chegou até você o problema. Quase de imediato desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção. Todo mundo estava ajudando ele. E, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Então vejam, cada um que passa pede ao outro para socorrer. Alguém está vindo aí atrás, ele socorre. Alguém está vindo aí, ele faz. Alguém resolve. Alguém vai tirar aquela pedra da rua. Alguém vai colocar alguma coisa para ajudar na visualização daquele buraco. Alguém vai fazer isso. Alguém faz. E vai passando. Depois dele surgiu de relance respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Mas não tem como eu te ajudar, mas eu vou invocar aqui um homem que vai poder lhe socorrer. E essa aí também passou. Olha que história interessante que fica para a gente pensar. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado. Ou seja, ele não se preocupou se aquele indivíduo estava com fome, se ele estava com sede, se ele tinha necessidade de vestes. É um viciado. Ele focou logo no erro. Ele focou logo no equívoco. É um viciado. Quantas vezes isso não acontece? É um viciado. É um errado. E a gente não erra também? Nós não erramos? É extremamente complicado a gente julgar os outros. Porque nós não somos perfeitos. E se nós não somos perfeitos, é até constrangedor a gente apontar o dedo para alguém e falar: você errou. Situação desagradável, constrange. Quem tem autoridade moral para fazer isso? Te pega o Livro dos Espíritos, vai lá na escala espírita. Quase chegando em espírito puro, muito lá na frente, a depender da tradução, vocês vão encontrar espíritos de prudência ou espíritos de sabedoria. Vai estar assim: aqueles que são dotados de grandes capacidades intelectuais e morais, ou seja, espíritos que já enxergam o mundo do alto da montanha, eles veem praticamente tudo. Que conseguem julgar com precisão os homens e as coisas. E ainda assim eles não julgam. Geralmente, o julgamento ele é um processo de autodefesa do indivíduo. Ele condena o outro para, de certo modo, sentir-se melhor. É como se o erro do outro colocasse ele para cima. E não precisaria ser dessa maneira. O que deve nos elevar são as nossas virtudes. Aquilo que a gente faz. E não o erro do outro. O erro do outro é o erro do outro. As nossas virtudes deveriam nos elevar. E ele segue aqui. A fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido, sob o pretexto de que a oportunidade não era favorável. Então, todo mundo se afastando.
a situação lá para ser resolvida e todo mundo um jogando para o outro, deixando passar a oportunidade. Perceberam como muitas vezes essas situações, elas são oportunidades de crescimento para nós? É muito interessante o centro espírita. O centro espírita, muitas vezes, ele anuncia assim: precisamos de voluntários para distribuir a cesta. Precisamos de voluntários para lavar o banheiro. Precisamos disso, precisamos daquilo, precisamos daquilo outro. O centro espírita poderia dizer assim: ofertamos oportunidade de trabalho para quem quer um tempo bom, dedicar um tempo bom à sua vida, a si mesmo. Não aparece um. Não aparece? Nenhum. Ofertamos condições para que as pessoas possam se sentir melhor. Centro espírita, o que acontece com o centro? Ele é um grande possibilitador. Claro que a gente não cresce só no centro, óbvio que não, mas ele é um grande possibilitador de oportunidades, de trabalho. No frigir dos ovos, a gente para pensar e fala: puxa vida, quanto eu recebi aqui? Então é sempre para mim. Quando eu faço bem para o outro, na realidade é sempre para mim. A gente que tem a ideia de que está ajudando alguém, mas na realidade, esse ajudar o outro é uma extensão do bem, da luz que nós acendemos em nós. Sabe quando as pessoas falam assim: olha, esse seria o ideal. Muito obrigado, senhor fulano, o senhor me ajudou aquele dia. Eu ajudei você? Eu não lembro não. Ou seja, é tão natural, é espontâneo, como está no início aqui do texto, que a gente nem lembra. Fizemos o bem porque a gente é assim. Nós somos dessa maneira, a gente nem lembra. Nem lembra. Então o juiz aqui também, passou batido. Decorridos mais alguns instantes, veio a cena um mercador de bolsa que, condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema de assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor. Esse pobre coitado não recebeu nada. Todo mundo tentou ajudar ele, mas nada chegou na mão dele. Esse aqui tinha um bom coração também, generoso. Eu estou sem tempo, eu não posso cuidar. Vai lá você, estou terceirizando. Vai lá você, tá aqui o dinheiro e faz. Mas ele era um malfeitor e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. Enquanto isso, aquele que estava sofrendo foi ficando cada vez mais para trás. Pode continuar. Pode continuar? Pode. Foi ficando cada vez mais para trás. O doente tremia e suava de dor. Você, olha só. De boa intenção, o mundo está repleto. Mas de efetividade, que vai lá e resolve, me dá aqui que eu vou resolver esse problema. Na realidade, essa colocação aqui, essa parábola, ela fala exatamente disso. Quem é que vai resolver? Quem vai colocar a mão na massa e resolver esse problema? Porque um falou, o outro disse, o outro deu dinheiro. Mas quem vai resolver aqui o problema? Esse é o ponto. O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó, quando surgiu ali um velho publicano, considerado de má vida, por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Ele chegou lá, mas ele era discriminado. Com o espanto de todos, aproximou-se do infeliz e endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu o braço, levantou, sustentou com as próprias energias, ele não foi pedir para ninguém, ele foi lá, deu o braço, sustentou,
segurou ali com as próprias energias, conduziu a uma estalagem de confiança, forneceu medicação, dividiu com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. E em seguida retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Aí Jesus pergunta: em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? E aí o Tadeu exclama: sem dúvida, embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porque além de dar o dinheiro, a palavra, deu também o sentimento. Ele não deu só o dinheiro, ele não deu só a palavra, ele deu o sentimento, deu o braço, deu o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Ele não delegou nada, ele deu de si. Ele deu de si. Jesus, complacente, então, olhou o aprendiz e disse: então, vai lá você e faz o mesmo. A caridade por substitutos, indiscutivelmente, é honrosa e louvável. Então veja que não há aqui, por parte de Jesus, um desprezo daqueles que tentaram ajudar. Não, louvável. Aquele que deu a moeda, louvável da parte dele. Aquele que passou e dedicou uma oração, louvável da parte dele também. Mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós, é sempre o maior e mais seguro de todos, porque vai chegar na ponta. É sempre o maior e mais seguro de todos. Olha que lição fantástica, até para os dias de hoje. O bem que a gente faz de maneira direta é, além de ser o maior, porque tem o nosso esforço, tem o nosso suor, tem o nosso empenho, tem o nosso tempo, tem o nosso trabalho, ele é mais seguro. Eu estou vendo o que aconteceu. Aquele dinheiro não se perdeu. Não se perdeu aquele dinheiro. Quando eu pego um dinheiro, compro uma cesta básica, trago ao centro espírita e vejo o centro espírita doando aquela cesta, olha que beleza. Eu levei, fui lá olhar, vi, estou vendo. Está acontecendo ali. Óbvio que eu estou dando aqui um exemplo, a gente pode aplicar em qualquer circunstância, em qualquer situação da nossa vida. E era considerado um homem de má vida, um publicano. Mas qual é, quando a gente pega, por exemplo, o livro Céu e Inferno para estudar, o Código Penal da Vida Futura, nenhuma ação boa, ela passa incólume aos olhos de Deus. Tem consequências isso aí. Mas ele era de má vida. E daí que ele era de má vida? Segundo os homens. Segundo eles, E daí? Qual é o problema? E foi quem resolveu. Foi quem colocou a mão na massa e resolveu. Os outros tinham boa intenção. Boa intenção realmente ajuda, mas não resolve tudo. Ele, além de ter boa intenção, foi lá, meteu a mão na massa e resolveu. E fez. Que lição pra gente. Ô fulano, faz tal coisa, ô cicrano. Mas e nós? Será que a gente coloca a mão na massa e faz? E é diante disso que a gente vê aqui, na questão 918 de O Livro dos Espíritos, caracteres do homem de bem, que é quem representa aqui nessa parábola. Quem é esse tal homem de bem? Kardec pergunta: através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Olha que pergunta da vida prática. Como é que eu sei? Qual é o sinal que você reconhece um homem que melhorou? Como é que reconhece alguém que melhorou? O espírito prova a sua elevação quando seus atos da vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Ou seja,
Quando os nossos atos representam as leis naturais, lei de justiça, amor e caridade, é ali que eu verifico se eu estou avançando ou não. É o bem feito de maneira desinteressada que se chama caridade. Todas as vezes que nós fizemos o bem de maneira desinteressada, sem querer uma vaguinha no céu, sem querer qualquer tipo de benefício, o bem genuíno, o bem de coração, a gente consegue ver a nossa melhora. E isso faz uma enorme diferença na nossa vida. Ser útil e perceber-se útil faz uma enorme diferença. Enorme. E aí um comentário do Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Por que ele coloca a justiça primeiro? Porque para ser justo eu não preciso amar as pessoas. Eu posso ser justo sem amar. Tem muita gente que nós não conhecemos e somos justos com elas. Você passa na rua, você não risca o carro da pessoa. Por que você vai fazer aquilo? Você não lesa ninguém, nem por isso você ama. O amor e a caridade vêm depois. Imagine viver num mundo de justiça. Só de justiça. Não estou nem falando do amor, hein? Só de justiça. Em que você vai poder sair pela rua, andar tranquilamente, ninguém vai tomar algo de você ou você vai tomar algo do outro. Não haverá nenhum tipo de agressão. Porque você é justo, você respeita. As pessoas trarão as suas escolhas e você é justo, você respeita. Embora não concorde, você respeita. Um mundo justo, de justiça. Certa vez, já que nós falamos aqui várias vezes do Chico, o livro aqui traz a psicografia do Chico, Chico diz o seguinte: dou a todos o direito de ser como querem e a mim como eu devo ser. Respeito. Respeito ao outro, justiça. Quantas vezes nós queremos impor a nossa vontade aos outros? A nossa opinião, a nossa maneira de ver a vida, de ver as coisas? Será que estamos sendo justos? E engraçado, muitas vezes nós falamos que amamos essas pessoas e somos injustos com elas. Perceberam por que a justiça vem antes? Aí o amor e a caridade acaba vindo depois. Eu amo e se eu amo, naturalmente eu faço a caridade, ou seja, o bem realizado de maneira desinteressada. Por isso que se diz que um espírito como Jesus, ele praticava a caridade por excelência. Ele amava a todos. Por quê? Porque tudo aquilo que ele fazia de bom e de belo, ele não esperava nenhuma recompensa. A única recompensa que ele esperava eram as pessoas felizes. Mas nada, nem gratidão, nada. É um espírito já bem resolvido. Ele não precisa de um obrigado. Ele faz por ele, pela sua consciência. É o que faz o homem de bem. Ah, é aquele que está sofrendo? É dele que a gente vai cuidar. Eu não vou cuidar daquele outro que é forte, porque ele já cuida dele mesmo, não precisa. Agora, esse que é frágil, esse que está num momento difícil, esse que está numa vida delicada, é a esse que eu vou dedicar o meu tempo. É a esse que eu vou colocar os meus esforços. Imagine, moramos em 4 pessoas numa casa, jantamos, nos alimentamos, tem 4 pratos sujos. Se eu não lavar o meu, o que vai acontecer? Alguém vai ter que fazer o trabalho que eu não fiz. Mas eu posso fazer. Os espíritos dizem, o forte, ele ajuda o fraco, aquele que está em dificuldade no momento. E no mundo que nós vivemos, nós temos muitas pessoas, nós mesmos, porque isso é contingência existencial, passamos por momentos de fragilidade. Então, até para ter a sensibilidade de verificar quem realmente está ali precisando. Aquele ali, ele está precisando. Ele está passando por um momento muito difícil. Ele está abalado emocionalmente. A minha atenção, o meu zelo, os meus ouvidos irão ali. Esse meu colega, ele já está um pouco mais amadurecido. Esse aqui precisa mais. É comum, às vezes, quem tem mais de um filho, 2, 3 filhos, os filhos reclamam, mas você dá mais atenção para o meu irmão.
é que muitas vezes, naquele momento, aquele irmão precisa mais do que o outro. Não que você não precise, mas aquele está passando pelo momento delicado e que todos nós passaremos em vida. O homem compenetrado, diz Kardec aqui, do sentimento de caridade e de amor, faz o bem pelo bem, exatamente o que nós falamos aqui, sem esperar retorno, e sacrifica seu interesse à justiça. Olha que colocação estupenda. Sacrifica o seu interesse à justiça. Ou vamos todos juntos, ou ninguém. É como se eu chegasse aqui com um pacote de biscoito e desse a 10 pessoas apenas. Mas a gente está aqui em 25, 30, 40. E alguém como o publicano resolvesse então pegar o pacote e repartir entre todos. Comeremos menos, mas comeremos aqui. Então, já que estamos todos aqui, é esse compartilhar. Jesus, quando visitava, ele iria para celebrar, para compartilhar. Esse é o grande ponto. E ele segue. É bom, olha só, é bom humano, ele não fala aqui, é bom espiritualizado, não. Olha a colocação de Kardec. É bom humano. Antes de me espiritualizar, eu preciso me humanizar, ser humano com os outros. Ser humano comigo. A espiritualização é um processo de humanização. Eu me humanizo, eu trato todas as pessoas com respeito, eu sou humano, eu entendo que todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas questões, estou sendo humano, que vivemos num planeta Terra, planeta de provas e de expiações, estamos ainda aprendendo, eu sou humano. É uma das características aqui do homem de bem. E benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Somos todos irmãos, embora diferentes, embora com visões de mundo completamente opostas, não somos inimigos. Podemos pensar diferente, mas não somos inimigos. Estamos aqui neste mundo para caminhar juntos. Iremos divergir muitas vezes. Conflitos existirão, é claro, quando duas pessoas se unem com interesses opostos e com pensamentos diversos, existem os conflitos, mas nós somos espíritos inteligentes, podemos resolver. Kardec dá uma ótima pedida. Como é que se resolve problemas de relacionamento? Concessões mútuas, mútuas concessões, cada um cede um pouco. Eu gosto de jantar às 9, minha esposa às 7. Eu cedo um pouco, ela cede o outro pouco e nós jantamos juntos às 8. Mútuas concessões. Quando nós não aprendemos a fazer concessões, dificilmente teremos relacionamentos saudáveis, porque teremos que fazer concessões o tempo todo. Então, benevolente, humano. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito, de que deve fazer uso para o bem. Delas não se envaidece, pois sabe que Deus que lhes deu pode tirar. A situação do homem aqui na Terra, ela é temporária. Tudo passa e tudo pode mudar. Então não há razão para o homem ter orgulho porque ele tem mais do ponto de vista material ou ele sentir-se menosprezado porque tem menos. São contingências existenciais. E há um fim útil nisso. Gerar o progresso. Aquele que muito tem, a gente sai um pouco agora do campo das questões materiais e vamos para o campo do intelecto, aquele que muito sabe, aquele que muito tem, aquele que tem uma didática extremamente útil, ele pode passar aos seus semelhantes. Ele utiliza para fazer com que as pessoas cresçam, com que elas progridam,
com que elas avancem. Esse é o grande papel do homem de bem. Ele não quer aprender sozinho, ele traz. Ele traz junto os outros. Ele dissemina o conhecimento. Não, você vai aprender também. Joga para a vida real. Quantas vezes a gente não vê na empresa? O indivíduo vai, aprende um ofício, aprende uma tarefa, uma atividade, e ele com medo não passa aos colegas. Tem medo de ser demitido, de ser substituído. Isso acontece demais. Não retenha talentos. Não retenha. Tem que fluir, tem que fluir. Ah, mas se a empresa me mandar embora, não tenha dúvida, vai te aparecer coisa até melhor. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Deixar a vida fluir é uma lei. Deixe, não retenha talentos. Passe adiante. Ensine. Melhore o mundo local em que você está. Melhore o mundo local em que você está. Isso é fundamental. E muitas vezes a gente com medo, e eu até entendo, não vou dizer que eu não entendo não, retém não, eu não vou passar para ele nada, eu vou esconder aqui. Não, deixa fluir, passe adiante. Não acontece muito? Isso acontece o tempo todo. E às vezes perde o emprego por causa disso. Por causa disso, ainda perde o emprego. Ainda perde. Já vi muito esse exemplo. Meu Deus, isso é uma dificuldade danada. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para elevar-lhes o moral e não para esmagá-los com o seu orgulho. Que não há razão nenhuma para alguém sentir-se melhor do que o outro. Zero razão para isso. É indulgente para com as fraquezas dos outros, se nós temos fraquezas e várias. Como é que a gente vai querer exigir perfeição? Porque sabe que ele próprio necessita de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Você pode condenar todo mundo, não tem problema nenhum, desde que você não tenha, como todos temos, desde que você não erre. Você consegue bancar uma vida sem erro? Isso é difícil. Até porque o erro, ele faz parte do processo de progresso do espírito. Quem é que aqui, no 6º ano do fundamental, foi aprender matemática, teorema de Pitágoras, e saiu sabendo tudo no mesmo momento em que o professor passou? O erro foi útil para que você pudesse corrigir as rotas e aprender. Então o erro, ele faz parte do processo do espírito aqui, não tem jeito, não tem como. Esse é um ponto. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios. Isso aqui é uma outra questão que pega muito. Antigamente você não tinha os estudos que tem hoje. A ciência está extremamente avançada e divulga isso. Mas o nosso cérebro, por exemplo, ele tem a neuroplasticidade. Se você começa a reclamar demais, o seu cérebro vai entender que aquele caminho é o caminho mais fácil e ele vai economizar esforço. Então, cada situação adversa que aparece, qual vai ser a sua primeira reação? De reclamar, de blasfemar. Vai ser natural, vai fazer parte, vai ficar acoplado em você aquele comportamento. Sem contar que você vai amargar ainda mais a sua vida. Ontem, eu sou de Bauru, lá no interior de São Paulo, e Bauru é o tipo de cidade, como aqui, não muda muito. Choveu, esqueça, acaba com a cidade. E o meu filho me telefonou ontem, meu filho ele tem esse hábito. Eu tenho um filho e uma filha. Minha filha é o oposto dele. E ele reclamando. Cheguei em casa, o colchão está todo molhado. Por que, meu filho, que o colchão está molhado? Porque eu esqueci a janela aberta. Eu falei, então não tem de quem reclamar.
Ah, mas aqui é um calor danado. Eu falei, não tem do que reclamar, chama João. Não tem do que reclamar, João. E mora numa cidade linda. Conhece lá Bauru? Conheço. Então, Muito boa. e janela aberta, choveu, olhou, paciência. É do jogo. Agora, o que vai ter que fazer? Resolver, secar. Mas ele não disse que está com calor? Pois é, deixa ali. Começar a mudar, reprogramar o seu pensamento. Perceberam como são as... Então, o sujeito começa a reclamar, ele não para, ele não se cansa de reclamar. Ele passa a vida toda reclamando. E ele não percebe que é o caminho. Agora, o cérebro é uma máquina. O cérebro, ele não pode ditar o ritmo da nossa vida. Quem dita o ritmo é o espírito. Até essas descobertas da ciência mostrando que o cérebro tem a neuroplasticidade, o espírito é que comanda. É o espírito que molda o comportamento. É o espírito que dita as regras. Embora a matéria influencie, é o espírito que tem que protagonizar. É o ser pensante. Então, o corpo, ele deve estar a serviço do espírito e não o contrário. O espírito, então, que comece a modificar esse nível de pensamento. Que comece a induzir a sua máquina orgânica a se comportar de uma outra maneira. Porque é possível. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é possível. E os estudos hoje comprovam exatamente isso. Pega um caderno e faça essa experiência. Passa o dia todo reclamando. Das 7 da manhã você começa a reclamar, depois você anota como é que você se sentiu. Se você vai estar cansado ou não. Allan Kardec, quando vai estudar os fluidos, ele diz exatamente que essas trocas fluídicas que nós estabelecemos no dia a dia por si só geram cansaço, esgotamento. É preciso que haja um retempero fluídico. Quando você vem ao centro espírita, por exemplo, comunhão de pensamentos, o que acontece? Esse retempero fluídico. Os fluidos aqui, eles estão todos repletos do pensamento da assembleia que aqui está. O sujeito que sai daqui e vai, por exemplo, para Aparecida do Norte ou para Fátima em Portugal, as pessoas relatam que se sentem bem. Por que se sentem bem? É mágica? É milagre? Não. O ambiente fluídico está repleto de boas coisas. Isso eu falo sempre nos centros. Chega num lugar, teve uma briga. Você não viu a briga. Só que você chegou no lugar. Você fala, rapaz, está pesado esse clima aqui, hein? Por que você não viu a briga? Mas você vê. Está carregado, o ambiente está ruim. A gente está mergulhado no fluido universal e a gente capta tudo isso. Chega no centro, todo mundo pensando de maneira positiva, comunhão de pensamento, muda o clima. Muda o ritmo. Beleza? Chegamos aí no nosso horário. Prazer estar aqui com vocês. Fica esse tema para a gente refletir. Esse livro aqui é fantástico. Ó. Jesus no Lar, Espírito Neio Lúcio. Muito bom. Olha, publicado em 1950. Imagine, 1950. Tem quase 400 mil livros vendidos. Desse aqui. Imagine. Tá aqui, ó. Para não dizer que é mentira. Aí? Tá, sim. 400 mil. Eu acho que é até mais um pouco. Vocês sabem. Mas eu estou sendo generoso. Pronto. As edições e a quantidade. Pronto. Vocês sabem no Brasil um livro para ser best-seller. Quantos livros tem que vender? 4 mil. 4 mil. A gente lê pouco. 4 mil. Se esse aqui vendeu 400... 4 mil livros é um best-seller. Esse vendeu 400. Nosso Lar eu acho que já passou de 1 milhão e... Não, 2 milhões, né? 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Nosso Lar, 2 milhões e meio. E eu, aqui, se você olhar as estatísticas ali, dá tristeza, porque em 1950
até 90, próximo de 1990, as edições eram de 25 mil, 10 mil, 15 mil. Hoje, quando muito, 6 mil. Não, e 6 mil é muito. Mas não mercado vende, editorial. demora muito para vender. Demora muito. Isso mostra o quanto nós lemos. A gente, realmente a gente lê pouco. É uma tristeza. O brasileiro lê, em média, 2,6 livros por ano. Essa é a estatística oficial. Então, obrigado, gente. Que Deus nos abençoe. Ele... Dá para fazer a prece? Dá. Porque ele está com pressa, que ele está de viagem. Tá, por isso. Mas eu estive aqui, viu? De corpo e alma. Está gravado, aqui, não pode dizer que não estava. Aqui, de coração. De coração, né? De coração. Não, ele saiu de Feira de Santana, chegou de feira, veio direto para cá. Agora que ele ainda vai para outro compromisso ou vai para casa? Eu tenho outro compromisso. Outro compromisso. Apesar que eu pensei, eu saí tranquilo de feira, saí 4 horas. Eu olhei no Waze e falei, não, vou chegar bem. O trânsito começou a apertar, falei, vou atrasar. Não, mas deu tempo. Mas deu tempo. Depois eu comento alguma coisa para liberá-lo, porque ele tem outro compromisso, tá bom? Vamos apagar a luz aí, lá fora também, por favor. Já começou o atendimento lá dentro? Então vamos retornar às nossas posições anteriores, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade que tivemos nesse curto período, mas de grande significado, onde muitas palavras aqui colocadas devem ser meditadas para que internalizemos e coloquemos em prática em nossa vida para melhorar o nosso dia a dia, para sermos seres melhores e diferentes no sentido moral. Obrigado, Senhor, por ter permitido que o Wellington aqui estivesse para nos trazer a sua palavra, o seu carinho, e agradecer a todos, não só os encarnados, mas os desencarnados presentes, por estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Que a luz do Senhor Jesus ilumine a mente de todos. Que assim seja. Pronto, meu querido. Obrigado. Opa. Obrigado, querido. Boa sorte. Obrigado.